Como seria receber toda a magia de ser você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, fazendo uma reflexão e fazendo revelações. Gigi hoje vai contar umas histórias. Bom dia para quem tá entrando. Ai, que gostoso. Gigi não tá conseguindo entrar na hora certa. Gigi tá atrasada todo dia. Uau, como pode melhorar. Esse inverno maravilhoso, essa vontade de ficar na cama quentinha. Conta aí, Lu, tá muito frio aí? Uau, como pode melhorar, hein? Vamos ajeitar isso aqui agora, porque Gigi fez tudo correndo aqui. Tá bom o som aí pra vocês? Então, gente, como seria receber toda a magia de ser você? Pois é, muito frio, uau, como pode melhorar, né? E aí a Gigi fica de preguiça, demora, né, a reagir. Bom dia, Luciana, Leandro. Bom dia, meus amores. Então, vamos falar sobre esse assunto? Gente, primeira coisa, quando a gente ouve, né, essa questão dessa expansão de consciência, da gente perceber que nós somos seres mágicos. Aí a pessoa fica assim, que conversa mais esquisita. Nós temos que entender o seguinte, que nessa realidade, olha as entidades, olha. Oh, meu pai, as entidades. Brindando essa quarta-feira maravilhosa com a água de coco. Então, assim, quando a gente diz, né, na expansão de consciência que somos seres mágicos, a questão que nós... porque a gente aprendeu que mágica é algo falso, fake, ou então é uma ilusão de criança. Não foi isso que nos ensinaram? Só que com o tempo a gente vai entendendo que nessa realidade, quando você fala de magia, você está falando de algo que vai além das definições dessa realidade. São situações, né, coisas que acontecem que não tem explicação, mas acontecem. E quando você vai expandindo a consciência, você vai percebendo que você faz magia. Você faz coisas além, você sobrecria essa realidade, que nada mais é do que algo assim, que você pode moldar, você pode criar a sua própria realidade. E aí eu fui entendendo melhor, e eu fui percebendo claramente o quanto eu sou um ser mágico. E aí, de vez em quando, faça como eu, faz uma retrospectiva, dá uma olhadinha na sua vida e fala, a única coisa que você vai ficar é impressionado de ver quantas vezes, quantos momentos foram absolutamente mágicos, coisas mágicas aconteceram. Entende? Eu tenho que ver aqui como que eu mando lá no grupo, Roseli, eu tenho que descobrir como que eu acho que eu vou mandar aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou mandar lá no grupo o link. Deixa eu ver se eu consigo. O problema é que o telefone que eu tô fazendo a live no Instagram, ele não tem o WhatsApp. Vamos ter que resolver isso. Então, gente, como seria receber toda a magia de ser você? Ser você mesmo significa... Por que, Giselda? Ser eu mesma significa ser um ser mágico. Os humanoides são absolutamente mágicos. As nossas habilidades vão muito, muito, muito além do que a gente sonha. Todos os dias, eu percebo a minha magia, todos os dias. Eu tenho recebido mais clareza das minhas habilidades.
E muitas vezes eu recebo clareza de novas habilidades. Pois é, eu tenho que ver de mandar o link, sabe? Para o grupo. Mas eu vou resolver isso. Porque o Instagram eu faço num telefone e o Facebook no outro. Então vamos resolver, vamos resolver. Então, gente, como seria, né? Receber toda a magia de ser você mesmo. E sendo você mesmo um humanoide, você tem muitas habilidades. Nós temos muitas habilidades. E não são poucas, não. São muitas mesmo. Todo dia, toda hora. Eu recebo clareza, eu acesso a minha própria magia, eu fico de cara. Então, nos meus atendimentos de apometria, em apometria quântica, eu recebo clareza todo momento de situações, de coisas. Gente, eu não faço ideia. Ultimamente, eu tenho refletido muito sobre isso pelas, vamos dizer assim, pelos depoimentos dos meus clientes, sabe? Então, é muita mágica. E tem sido muito comum as pessoas dizerem para mim que marcam, só delas agendarem a sessão comigo, tudo no universo dela muda. E eu fico olhando, eu falo, mas você tá ficando mágica mesmo. Gente, eu falo mas são equipes, inúmeras equipes, é gigantesca, né? A minha equipe de trabalho é muito grande, vocês não têm noção. Nem eu tenho, sabe? De vez em quando eu olho, começo a prestar um pouco atenção, eu falo, uau, né? Como que eu atraí tantos seres, né? É muito, 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 muito grande. Lógico que tem uma parte dessa equipe que fica mais próxima a mim. Mas na hora da apometria, uau! É um bololô de gente, de seres para tudo enquanto é lado. É muito ser. E a coisa anda. Aí eu olho para toda essa magia, para toda essa possibilidade e falo, uau! Então eu tenho recebido a magia de ser, a Giselda com as suas habilidades. Como seria você também fazer isso? Olhar para isso com o olhar mesmo, de perceber que você é um ser mágico. Gente, qualquer pessoa, qualquer ser humano sobre a face da Terra, quando ele adentra um ambiente, ele encontra com seres, com pessoas, na hora que isso acontece, quando você chega em algum lugar, quando você entra em contato com uma pessoa, até mesmo online, né, por telefone, você muda a realidade daquela pessoa. Você muda a realidade daquele ambiente completamente. Vamos lá, Roseli, eu fui agendei minha sessão, tudo foi se acalmando e eu fui recebendo mais consciência, mais clareza. Foi mágico, incrível, gratidão. Ô, Roseli, obrigada pelo seu depoimento, isso mesmo. É impressionante, né? Marcou a sessão, a coisa já... Gente, a sessão começa na hora que a pessoa marca. Aí as pessoas entram em contato comigo. Como funciona o seu trabalho? Aí eu explico, mando lá, né? O post explicando tudo, que eu só agendo após o pagamento. E tem gente que não gosta. É raro, mas tem umas pessoas que ficam incomodadas. Eu percebo claramente. E o que acontece? A pessoa deixa de receber, né? E eu tenho um compromisso, né? O meu compromisso é atender o meu cliente, né? As pessoas que vêm a mim. Então, gente, eu vivo para isso. Eu nunca furei com ninguém. Não tem um cliente que pode dizer, Giselda,
recebeu, mas não me atendeu. O que é isso? Isso nunca aconteceu. Nunca, nunca, nem vai acontecer. Porém, as pessoas são muito desconfiadas. Ai, os mineiros desconfiados lá em Belo Horizonte foi até engraçado. Eu fiquei olhando assim. Gente, então a pessoa agenda, ela faz o pagamento, me manda né, o comprovante do depósito, da transferência ou do cartão, seja lá o que for. O que acontece? Na mesma, ela é agendada. Normalmente a gente começa a conversar antes, mais ou menos, né? A pessoa sempre pergunta, para quando você tem? Eu falo, tal, né? A partir de tal dia, eu sempre dou uma referência. Então, a hora que eu faço o agendamento, a pessoa já pagou, ela já começa a receber. E, às vezes, é difícil para as pessoas entenderem isso, né? Porque nós estamos numa inconsciência muito grande, né? A gente está permeando um universo, uma realidade que, infelizmente, né, tem muita gente que não está agindo de forma bacana. E eu, por exemplo, que ajo de uma forma super transparente, super honesta e legal, né, com o meu cliente, às vezes eu sofro esse sintoma, né, e as pessoas mais desconfiadas. Então, fez o agendamento, fez o pagamento, agendou, a pessoa já começa a receber. Começa a receber. É um processo. Ah, Bianca, Gigi é surreal com sua apometria quântica. Foi aonde eu coloquei a minha mágica. E olha, até hoje eu tenho, assim, depoimentos e tudo. Eu mesma fico assim, olha, ouvindo, como vocês dizem, eu fico de cara. Eu falo, uau! E de uns tempos, né, quando eu comecei a receber muitos depoimentos, eu sempre olhei para tudo isso, não me importei. Ultimamente eu estou dando um valor muito grande. Eu estou percebendo muito claramente. Eu estou tendo um ponto de vista, né? Eu tenho tido esse ponto de vista. E estou recebendo toda a magia que eu represento, que eu posso ser. Quanto mais eu recebo isso, mais isso expande. O legal é isso. Você precisa contar suas experiências, são incríveis. A Bianca quer porque quer que eu vou pro YouTube para contar as experiências. Tá bom, eu vou. Eu tô arrumando aqui. Tô arrumando o YouTube, tô arrumando tudo. Pode ficar tranquilo. O negócio tá meio devagar, mas nós vamos resolver. Então, assim, acontecem coisas muito impressionantes. Ontem mesmo eu estava fazendo uma apometria de uma pessoa muito querida. E é uma pessoa muito, vamos dizer assim, é uma pessoa diferenciada, especial mesmo. E quando eu abri o campo da pessoa, foi simplesmente impressionantemente grandioso o que aconteceu. Como eu já tenho muitas experiências, todo dia é uma experiência nova, mas eu não me assusto com nada. Eu olho para aquilo, né, e simplesmente eu percebo e continuo fazendo o meu trabalho. Eu não fico, né, oh, que coisa terrível, né? Eu não tenho, na hora da apometria, eu procuro não ter nenhum ponto de vista, nenhum julgamento sobre aquilo que acontece. Porque se eu entrar em julgamento, eu não vou conseguir fazer o atendimento como eu posso, com a potência que eu tenho para fazer, entende? Vamos lá, a apometria da Gigi é transformadora, está mudando minha vida. E percebo tudo desde o pagamento, a energia flui, exatamente. A energia já começa a fluir, as equipes já começam a se mobilizar. Isso eu tô falando é de tanta gente falar comigo. Giselda, é impressionante. Eu marquei com você e aquilo que eu estava buscando, às vezes a coisa já muda, já acontece. E aí a pessoa chega na hora da apometria e fala assim, olha, o que eu queria já resolveu, mas o que mais você tem, né? Tem muita coisa ainda, né, pra gente fazer.
sempre tem muita. O campo, o nosso campo, as camadas do nosso campo, que está lá na nossa bagagem, no inconsciente, que é 95%. Tem muita coisa para limpar, muita coisa para liberar. E quem entende isso, que isso é um processo, periodicamente, marca uma sessão comigo e nós vamos o quê? Aprofundando no processo, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a abrir o campo. Quando eu abri o campo da pessoa, o meu coronário aqui, né? Esse chakra, vamos falar, esse vórtice, né, de energia que eu tenho aqui, todo mundo tem, vários pontos, né? Mas aqui abriu. E o meu coronário, quando ele abre, eu não estou falando de uma aberturazinha, o meu coronário é aberto. Só que ele abriu de uma tal forma, ele abriu assim para, né? Ele abre como como é que eu vou falar, né? Ele abre assim. E ele abriu como se fosse uma coroa contrária, né? Porque eu percebo fisicamente o meu coronário quando ele abre nesse nível, eu sinto no físico, porque é como ele tem um formato. Para mim, eu sinto como se fossem, sabe, uma coroa? Uma coroa que se abre. É exatamente o formato de coroa. E ele abre. Mas ele abriu demais da conta. E eu ficava no centro, né, dessa espiralô. Né? Então a minha consciência espiralou dentro desse coronário e expandiu absurdamente. E vamos dizer assim, do outro lado, vamos falar da realidade, outras realidades, né? Eu percebia vários seres, eles em roda, eu em contato, em conexão com esses seres, que tem a ver com a história da pessoa, que eu estava fazendo apometria. E sem julgamento nenhum, eu fiquei assim, foi um bom tempo. E era eu quando eu tenho experiência muito forte, eu fico muito centrada, eu já estou bem treinada, né? Eu fiquei muito centrada, percebendo aquela realidade. O suficiente para que eu não tenha dúvida do que está acontecendo, de tão fortemente material e claro que é para mim. Na verdade, já acontece antes de acontecer, né, Giz? É fantástico. A coisa já começa a acontecer. Então, na hora que eu abri o campo, o meu coronário abriu, mas absurdamente, ele abriu mesmo, espiralei, né? É uma espiral mesmo, a consciência projetou em níveis que eu tenho muita experiência e eu sei mais ou menos oncovô. Eu tenho noção. E essa experiência, esses seres, eles estavam numa faixa de consciência dentro desse universo, muito, vamos falar assim, que a palavra que cabe, muito superior à nossa, mas muito. São realidades superiores. Eu não estou falando de astral, eu estou falando de algo superior. São outras realidades, totalmente diferentes, que eu conheço muito bem. E aí, eu fiz a apometria da pessoa toda dentro desse campo espiralado, a minha consciência, né, espiralou, sentindo fisicamente o meu coronário aberto. É difícil de explicar isso, mas eu sinto fisicamente. E ele expandiu muito, abriu muito e eu fiquei ali o tempo todo experimentando, percebendo claramente, né? E assim, vem algumas referências do que é aquilo e tal, né? Veio para mim a palavra, né? Que eles eram os patriarcas, né? Tem umas palavras, umas coisas que vêm, eu anoto, eu observo aquilo, não querendo definir.
Porque é a pior coisa que tem, que eu considero, né, na paranormalidade, as pessoas quererem ficar dando nome aos bois, definindo. Nós não temos consciência real do que acontece. Quando eu abri mão na minha vida de definir, de dar nome, de querer explicar cognitivamente toda a minha experiência, eu entendi, a minha experiência, toda a minha habilidade, ela expandiu demais da conta. Porque eu abri mão do cognitivo. A mente, ela é uma limitação. E essa experiência foi muito intensa ontem. Eu fiquei assim, depois que acabou tudo, né? Já era horário do almoço, eu me alimentei, eu tive que passar a tarde deitadinha e eu fui dormir mesmo. Eu senti que eu precisava dormir. E aí fui me renovar, reciclar, dormir à tarde, mas dormi com força mesmo. Acordei ótima, renovada. Isso que é, meus amores? É confiar no processo. Eu confiei no processo, eu confio no processo que eu vivo. Eu já estou num patamar que eu não duvido, eu recebo, eu faço o que eu tenho que fazer, eu confio no processo. É muito chão, né? São décadas caminhando, adentrando toda essa estrada de projeção de consciência, né? Então, quando eu cheguei nessa que eu formulei isso, né? Apometria quântica, porque eu não tinha outra forma de dar nome a isso, foi o que eu encontrei que poderia dar um pouco de clareza, embora isso não diga nada, né? Então seria algo assim, as pessoas chegam para mim, eu conheço uma pessoa que faz apometria, eu explico para as pessoas. A apometria que eu faço não tem nada a ver com a apometria que as pessoas fazem. Nunca fiz curso, nunca aprendi nada disso com ninguém, e é um método, é uma metodologia, é um acesso, um dom que eu tenho de acessar. Outras pessoas têm? Provavelmente. Mas tem que caminhar dentro disso, né? Aprender. Então, eu tô sempre naquela. Vou dar curso de apometria quântica. Daí a pouco eu volto atrás. Eu falo, meu pai do céu. Será que vai encontrar? Será que vai dar? Eu tenho sempre o ponto de vista que, né, acabo voltando atrás. Mas vamos ver se a gente organiza isso. Uma hora isso vai sair. E para poder chegar no ponto de fazer uma apometria quântica, você tem que ter vários cursos. Um deles é Criando com as Forças Invisíveis, que, aliás, dia 26 e 27 desse mês, sábado e domingo, eu vou estar dando esse curso. Eu só gravo ele uma vez ao ano. Eu vou atualizar a energia dele. Feliz de quem estiver presente. Feliz. E eu estou convidando os alunos que já fizeram o curso a fazerem novamente com 50% de desconto. E ali você vai, ao vivo, você vai tirar ali suas dúvidas, fazer suas perguntas e experimentar ao vivo, né? Tirar dúvidas comigo ali diretamente na energia do curso, da atualização do curso Criando com as Forças Invisíveis. 26 e 27, não deixe para fazer a sua inscrição na última hora, tá com 50% de desconto, entende? E esse curso, ele transforma, ele muda a vida da pessoa, completamente. Completamente. Isso, eu já ouvi isso zilhões de vezes, eu tenho plena consciência. Porque quando eu entrei em contato com esse conhecimento, ele mudou completamente a minha vida. Completamente. Então, como seria receber toda a magia de ser você, com as suas habilidades, com a sua diferença, com seus dons e habilidades.
Somos seres únicos, únicos. Muda, né, Lu? Muda completamente. Muda a vida mesmo. O pessoal acha que isso é marketing, mas isso é a mais pura verdade. Você é um antes do curso e outra depois do curso. Maravilhoso. E junto com as barras de Access, né, dia 13, domingo agora, tem resgate fractais. Vocês ficam ligados, tá? Fica ligado que esse resgate fractais eu vou te falar. Depois da abertura que eu tive ontem, eu vou falar com vocês. Ai. Toda essa magia, toda essa possibilidade, essa habilidade da Gigi tá aí, ó. Com as equipes e tudo. Aproveita, né? É tratamento em grupo. O valor é super, hiper, mega legal. Ninguém pode reclamar. R$ 75,00 por pessoa. Não deixa para fazer a sua inscrição na última hora, né? Vai lá, o Pix é o meu telefone, que tá aí no meu feed aí para todo lado. Manda o comprovante meu no WhatsApp, eu coloco você dentro do grupo e vamos que vamos, tá? Já estamos ligados neste resgate. Pois é, não deixa de fazer não, porque esse resgate vai ser o ó do Orobodó. O ó. Gente, eu tenho tido uns depoimentos muito interessantes, porque o legal do resgate é que você pode dar de presente para uma pessoa que nem precisa saber que está recebendo esse presente. E aí, meu amigo, uau, como pode melhorar o que mais é possível. Transformações. Muita gente chega para mim, olha, tal pessoa que eu dei o resgate fractais, ela nem sabia, mas ela mudou completamente. Gente, nós somos o efeito das linhas do tempo. Nós somos o efeito das linhas temporais e das consciências projetadas dos nossos fractais, que nós somos partes de uma grande consciência. E essa grande consciência, ela está projetada simultaneamente em linhas do tempo, porque tudo isso que acontece não é linear, nós temos uma percepção linear, passado, presente, futuro. Só que não é assim que acontece nos outros níveis de consciência. Na sua consciência maior, superior, seu ser infinito, ele está projetado nas linhas temporais e tudo está ocorrendo simultaneamente. Como ele está projetado em diferentes realidades, cada realidade tem o seu tempo, cada realidade tem a sua forma de existir. Para nós, cognitivamente, às vezes é difícil entender isso. Para mim, hoje, isso está muito tranquilo. Porque quando eu estou acessando dentro da apometria quântica, né, o campo da pessoa e as linhas temporais, é tão real e a mudança é imediata. Então, a gente costuma dizer, se você mudar o seu passado, você muda o seu presente. Na realidade, você está transformando, você está alterando uma linha do tempo que está ocorrendo simultaneamente, embora a sua percepção seja passado. Porque, na realidade, vidas passadas não existem. O que existem são vidas simultâneas, de fractais da mesma consciência. Esse papo é muito quântico, né? Uma hora dessa aí nós vamos conversar mais a respeito, mas esses assuntos é que eu vou trazer dentro do curso, para que as pessoas possam entender melhor o que acontece e para poder se deslocarem com muito mais facilidade, para, quem sabe, futuramente, a gente fazer o curso de apometria quântica. Exige amadurecimento, conhecimento. A pessoa receber toda a magia e habilidade que ela é capaz. A pessoa, para fazer uma apometria quântica, ela tem que apostar 100% nas suas próprias habilidades.
E ela não hesita, não pode estar hesitando. Está facilitando seres, consciências, né, de outras dimensões. Se comunique com total facilidade, leveza, alegria e glória. Né, com toda recebendo a clareza. Cada dia mais é um treino, isso é uma musculação. Você vai muscular a sua consciência. Então, se comunicar com as outras dimensões. É muito fácil. Mas, nós adoramos duvidar de nós mesmos. Nós somos treinados a não acreditar na gente mesmo. Duvidar e ficar, isso aí. Aí a pessoa chega pra mim e fala assim, não, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Estragou tudo. Azedou tudo, né? Como? Que coisa da sua cabeça que nada? Não é coisa da sua cabeça. Se surgiu no primeiro segundo da sua consciência, é do seu inconsciente. No segundo segundo já virou mental. Então você tem que aprender assim, né? Que aquilo sobe e você captou o primeiro segundo. Depois aí já entrou no mental. Esse lapso temporal, esse lapso de tempo, de segundos, a nossa percepção é muito ágil. Isso para mim às vezes é uma eternidade. E de percepção em percepção, de lapso em lapso do primeiro segundo que vem do inconsciente, eu faço o trabalho todo. Eu não duvido. Eu não duvido. E é como se você entrasse num fluxo de comunicação. Quanto mais você treina isso, mais você mergulha. Quando você vê, você está se comunicando com total facilidade com as outras realidades. Mas para isso tem protocolo, tem a forma de fazer isso, né? Tem que aprender tecnicamente como que entra no campo, como não se afeta com o campo, né? Porque não adianta você ficar entrando no campo das pessoas e passando mal e depois dando problema para você. Sempre que ocorre, né? Eu às vezes fico afetada pelo campo, sim, mas é por falta de, muitas vezes, da minha habilidade de eu estar apenas como espectadora, porque nós somos humanos, né? E a gente às vezes acaba interagindo, porque a bagagem que está aqui, às vezes tem uma certa correlação com o que está rolando, e aí acaba que a gente fica afetado, mas nem sempre. Ontem mesmo foi uma situação maravilhosa, porque depois do que eu vivi, nesse caso que eu contei para vocês, quem está entrando agora depois assiste a live desde o início, com esse relato incrível que eu dei, de uma apometria que eu fiz ontem. Eu dormi, quando eu acordei eu estava renovada, novinha em folha, porque fluiu direto do coronário, a energia fluiu, eu não tive resistência nenhuma, eu não tive dúvida nenhuma, eu recebi tudo aquilo. Vocês não têm noção do que eles derramaram no campo. E, obviamente, eu também recebi. Porque o quê? Eu estou ancorando, aterrando, eu estou servindo de intermediária entre eles e a realidade da pessoa e essa realidade. Obviamente, tudo que foi derramado eu também recebi. E foi assim, claro isso para mim, né? É muita... Gente, é um milagre, sabe? Por isso que eu digo, o tema da live, como seria receber toda a magia de ser você. Todas as suas habilidades, todos os seus dons, que é pura magia. Nessa realidade a gente chama de magia. Por quê? Porque vai além de tudo que tá aí. De toda a limitação e cristalização da consciência através do pensamento, do cognitivo. O nosso aspecto mental nos limita muito, nos impede de sermos
os seres grandiosos. A mente é para nos limitar. E a gente deveria usar a mente para fazer cálculos, situações assim objetivas, para poder... Ela tem o aspecto operacional dela que funciona muito bem, mas nós usamos a mente como se ela fosse fonte de consciência. A mente não é fonte de consciência. Para de buscar na mente que mente a sua consciência. A sua consciência, ela está muito além da sua mente. Por isso que a apometria quântica minha funciona. Entendeu? Por isso. É totalmente diferente. E vocês ficam... Gente, a gente jura de pé junto, porque nós estamos tão aprisionados na nossa mente, nesse programa, nesse labirinto, e a mente é coletiva, tanto é que é dito claramente, 98%, 99% do que você pensa, do que você sente, do que você, né, fica interagindo mentalmente, tudo não pertence a você, é do coletivo. Os pensamentos não te pertencem. Você só consegue ser você mesmo na medida que você vai musculando consciência, abrindo espaço para que a sua consciência ela entre na sua realidade, você receba essa consciência. Para abrir esse espaço, você tem que abrir mão do mental. Existem ferramentas, é um processo. E esse processo, cada dia mais, eu percebo que eu estou expandindo esse processo. Porque muitas vezes as pessoas vêm cognitivamente me fazer perguntas, né, me trazer, às vezes uma conversa, uma coisa, e eu percebo claramente que a pessoa está no aspecto mental dela, que é o normal das pessoas hoje em dia, todo mundo no mental, e eu olho para aquilo, eu vejo claramente que é uma tremenda de uma ilusão. E dado isso, né, a vida inteira eu tive muita dificuldade para poder me relacionar com as pessoas. Dificuldade no sentido de que não me é agradável, né? Hoje em dia eu tenho encontrado algumas pessoas muito interessantes através do meu trabalho. Mas mesmo assim, né, eu vou cutucando, eu vou trazendo feedback, assim, vou dando uns toques na pessoa, que aí eu tenho essa liberdade, né? Porque eu não posso chegar no social e ficar falando nada com a pessoa. E aí ela fica ali no mental dela, trazendo perguntas, dúvidas, ou querendo conversar, né? A vida mundana, né? Que todo mundo junta e conversa-se. E muita conversa jogada fora, muita energia, né? Eu gasto muita energia, eu percebo, né? Porque quando você começa a falar assim, sem propósito, você gasta muita energia, muita mesmo. E nós criamos, né? O verbo criador. Então eu tenho percebido muito que se fala. Deixa eu molhar a palavra aqui. Então, meus amores, o que acontece é que nós podemos viver a magia de sermos nós mesmos, de usarmos a nossa habilidade, né, os nossos dons que a gente nem conhece. A maior parte de vocês não conhece os próprios dons, até fazer o curso Criando com as Forças Invisíveis. Eu soltei aí no feed a minha agenda desse mês. Domingo agora, resgate de fractais. No outro sábado, no outro domingo, dia 20, acho que é isso. Dia 20, vai ter uma classe de barras aqui em Dayatuba, na minha casa. Quem tá em São Paulo, quem tá próximo ou não, pode vir para essa classe de barras, que vai ser maravilhosa. Vem fazer classe de barras, vem aprender a tocar os 32 pontos, mudar a sua realidade, muda a sua vida. Quer abrir espaço, quer expandir consciência?
barras de axis. Não tem outro, gente. É o degrau inicial, é a plataforma para você expandir. Eu tenho expandido muito em função de barras de axis. Tem as minhas barras constantemente corridas, senão não tem como, não sai do lugar. Você fica ali naquele espacinho, mas você não amplia, você não sobrecria, você não expande. Porque os pontos, 32 pontos, vão apagar todos os pontos de vista, todo aquele programinha que está rodando, tudo que não é mais contribuição nas áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida, eles vão simplesmente vai dar um delete no seu HD. E você vai ter muito mais facilidade. Então, cada vez que eu passo por assim, tratamentos de barra, assim, que eu tenho feito, né? Um grande volume de barras corridas, assim, sistematicamente, o que acontece? Eu tenho encontrado facilidades, coisas que eu achava difíceis, que eu estava cheia de barreira, simplesmente desaparece. As barreiras caem, e aí eu olho e falo, como é fácil fazer isso aqui, é tão gostoso, gente. É uma delícia. Expandir é gostoso demais, eu amo, né? E cada um vai... Gente, a gente precisa parar de acreditar que expandir consciência é algo terrível, doloroso, difícil. Simplesmente, a gente só tem que estar disposto a sair da zona de conforto. Porque muitas vezes não é confortável, porque você está expandindo, você está transformando o tempo todo. E a gente está acostumado, a gente adora ficar igual, né, assim, com uma raiz, né, fincada no chão. Estático, a gente adora cristalizar a realidade. Não, isso aqui é bom demais, eu só quero isso. E como se isso tudo... E se isso tudo pudesse melhorar e expandir muito mais, né? Meu objetivo, sentar no meu trono, ser eu mesma. Isso mesmo, percebo, Gigi, plena, sentada no seu trono, espalhando mágicas e milagres, gratidão. Nossa, que delícia, copia esse texto aí, manda para mim que eu vou publicar ele. Adorei. Vou publicar lá, Roseli, copia aí do jeitinho que tá aí. Faz um print aí da tela, manda para mim. Então, gente, o que acontece? Como seria receber toda a magia de ser você, com todas as suas habilidades, dons e habilidades? Imagina há 2 décadas atrás, eu olhava e falava, o que eu vou fazer comigo? O que vai fazer com isso? Com essa percepção multidimensional no nível que sempre foi, o que eu ia fazer comigo? Que função que eu tinha nesse mundo? Eu olhava e falava, aí qual que era a ideia, né? Os pensamentos. Eu não sou daqui, eu tenho que ir embora daqui, porque não tem nada a ver comigo, blá, 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 blá. E a vida a coisa não andava como poderia. E muitas habilidades com as forças invisíveis, mas não sabia lidar, porque ninguém ensina como eu ensino, ninguém ensina, sinto muito. E aí você aprende a lidar e é outra história, né? Muda tudo completamente. Completamente. Entende? Como pode melhorar e o que mais é possível, Gigi? E acaba que você começa a ter habilidade, a coisa começa a andar e você fica assim, não, mas não é que é mágico mesmo, nossa. Aí muda tudo, Mas você tem que estar na sua consciência expandida para poder exercer essa habilidade, essa condição, essa potência que nós somos. Nós somos potentes demais. Que é isso? É muita potência. E eu vou falar com vocês, o negócio aqui tá muito interessante. Muito interessante mesmo. Depois desse atendimento de ontem, que meu coronário abriu daquela forma e eu tive aquela conexão com total clareza com aqueles seres, assim, que eu digo que são de faixas
de existências superiores, que eu tenho uma facilidade incrível para isso. Eu olhei e falei, uau, como pode melhorar, hein? Que caminho, hein, Gigi, que você está trilhando? Então, assim, há 20 anos atrás eu olhava para tudo isso e falava, o que eu vou fazer com isso? Né? Há 25 anos atrás, que eu vivi processos muito profundos, que eu não consigo esquecer, não vou esquecer nunca. Né? Então, assim, durante os meus 6.2, é só pauleira. Eu olhava para isso, o que eu vou fazer com isso? O que eu faço comigo? Ai, um cotonco, eu vou. Eu achava que eu não tinha função nenhuma no mundo, porque assim, sabe você pegar um computador quântico e ficar usando ele para fazer conta de somar, dividir, multiplicar e subtrair? Calculadora? Tem sentido. Hoje eu tô começando, já tenho, né, de uns 10 anos para cá, aí eu comecei a engatar a primeira e começar a caminhar nessa trilha, nesse caminho dessa expansão do meu ser mágico, do ser grandioso que eu sou, e aí eu tô a cada dia me aprimorando, recebendo mais, sem julgamento. Você só lida com as forças invisíveis sem julgamento. Quando você julga os seres, você não recebe. Você não acessa. Porque julgamento é exclusão. Quando você julga, você exclui. E eu tô aprendendo isso, tá? Eu estou nesse aprendizado. Vem comigo. 26 e 27 desse mês, atualizar a energia. Se você já fez o curso Criando com as Forças Invisíveis, você tem 50% de desconto. E se você está chegando a primeira vez, você vai pagar o valor integral. E que é uma bagatela diante daquilo que você vai receber. Entendeu? É uma bagatela. Então, meus amores, acordem, aproveitem, porque esse é uma vez ao ano. Esse ano é só essa gravação que eu vou fazer. Esse curso no Zoom gravado. Se você quer estar ao vivo e a cores comigo, que vale super a pena, é extraordinário, é uma possibilidade maravilhosa. Cai para dentro, 26 e 27 agora de julho. Dia 20 vai ter uma classe de barras maravilhosa aqui em casa, em Dayatuba. Pula para dentro. E domingo agora, resgate fractais. Então estamos aí com um mês, né, bastante movimentado com essa agenda maravilhosa. Tá bom? São 3 finais de semana seguidos com atividades, cursos maravilhosos. Quem está entrando agora, procura saber dessa agenda. Vou repetir mais uma vez. Domingo agora, dia 13, resgate fractais, é um tratamento em grupo. Você pode dar de presente para quem você quiser, sem que a pessoa saiba, apenas R$ 75,00 por pessoa. No outro final de semana, no domingo, dia 20, classe de barras, aqui em Dayatuba, na minha casa. E de 26 e 27, Criando com as Forças Invisíveis. Que é uma vez ao ano que eu gravo esse curso. Que eu vou atualizar a energia dele. E quem já fez o curso, 50% de desconto, tá bom? Então, meus amores, vou ficando por aqui. Hoje é quarta-feira. Espero que vocês tenham o resto da semana assim maravilhoso, brilhante, incrível, cheio de magia, né? Cheio de reconhecimento. Recebam a grandeza e a magia do ser que você, das habilidades que você tem. Acessem. Aprendam a receber tudo isso com a Gigi no curso Criando com as Forças Invisíveis. E
Espero que sexta-feira eu esteja aqui com vocês, mesmo um pouquinho atrasada, mas eu estou com vocês, tá bom? Beijo grande e até a próxima live. Qualquer coisa, entre em contato comigo no meu WhatsApp.